Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na aula 2, parte 2, onde a gente vai modelar um pouquinho, começar a introduzir o assunto de modelo mecânico. A bibliografia básica continua sendo a mesma, né? A gente vai usar o livro do Nery Mohan. E no vídeo anterior a gente falou da classificação dos acionamentos, falou um pouco de carga com torque constante, potência constante, torque variável, e apresentamos algumas aplicações. E nesse vídeo a gente vai aprofundar um pouco no modelo dinâmico da massa com deslocamento linear, e na analogia elétrica mecânica que a gente vai usar ao longo do curso. Sistemas com movimento linear, a gente já conhece. A gente vai ter, por exemplo, imagina que a gente tem uma massa e tem uma força aplicada, que essa força é análoga à força do motor. A força a ser vencida, ou arrasto ou atrito, são as forças FL e FF. L de load, né, e F de friction, que seria o atrito. E a gente vai ter uma energia armazenada na nossa carga, na nossa massa, que está relacionada à energia cinética. Então, se a gente fosse equacionar a velocidade, a gente vê que a velocidade é a variação da posição com o tempo. Só acentuando que a velocidade aqui foi colocada como U para não confundir com tensão, né? Aceleração é a variação da velocidade no tempo, que também é igual à razão entre a força e a massa, né? O somatório de forças e a massa. Então a gente tem a força aplicada, que é o Fe, as forças a serem vencidas, que é o Fl e o Ff, dividido pela massa m. O arrasto, aqui modelado, está relacionado a um coeficiente B de atrito vezes a velocidade. Então, quanto maior a velocidade, maior a força de arrasto aí. Nesse modelo, se a gente fosse calcular a potência de entrada, é só multiplicar a força elétrica, a força aplicada vezes a velocidade. E a energia cinética está relacionada à massa e a velocidade ao quadrado. Aí, se a gente fosse implementar esse modelo em um simulador genérico, por exemplo, o Simulink, ou qualquer outro que a gente queira usar, a gente tem alguns modelos mais usuais. No tempo, a gente usa o espaço de estados, ou o diagrama de blocos com integrais, que eu vou apresentar, não sei se vocês conhecem. Provavelmente sim. E na frequência a gente usa funções de transferência, que é o que a gente está mais acostumado lá em controle. Então, começando com o espaço de estados, um sistema com, a gente já falou um pouco disso, um sistema de ordem n, né, de n derivadas, pode ser decomposto em um sistema de equações de primeira ordem, que são um modelo de espaço de estados. Então, o nosso sistema anterior era escrito por duas equações, né? A derivada da posição igual à velocidade, e a derivada da velocidade, né, que é a aceleração, é o somatório de forças dividido pela massa. A gente pode escrever esse sistema facilmente aí em espaço de estados, conforme está mostrado ali. A gente vai ter uma matriz A, matriz de coeficientes, e uma matriz B, que é a matriz que relaciona a entrada com as variáveis de estado. A implementação no diagrama de blocos, ela utiliza basicamente integradores, né? Fica mais fácil para a gente representar, se for o caso, as não linearidades. Então, supondo ali que eu estou trabalhando com a velocidade. Então, a derivada da posição é igual à velocidade. Se eu integrar de ambos os lados, né, passar o dt para um lado e integrar de ambos os lados, eu vou ter a segunda expressão aqui, que é a integral de x da posição 0 até uma posição t, é igual à integral da velocidade de um tempo 0 até o tempo t. E aí eu posso mexer um pouco nessa integral, eu vou ter que a posição atual é a posição anterior mais a integral da velocidade. Se eu fosse representar isso em diagrama de blocos lá no Simulink, por exemplo, eu colocaria ali um integrador, que pode ser 1 sobre S, por exemplo. Esse integrador vai ter uma condição inicial, que é a posição inicial que eu tenho. E com o passar do tempo, eu vou colocando velocidade, eu vou integrando e vou achando a posição. É assim que a gente implementa. Então, o nosso sistema mecânico anterior, a primeira integral seria a da posição, né, para achar a posição, e aí eu implemento ela usando aquele integrador. Então a entrada é a velocidade e a saída é a posição. O outro bloquinho de integração seria para achar a velocidade. Então eu integraria a aceleração. Fazendo aquele mesmo procedimento, acharia que a velocidade é a integral da aceleração. E aí depois eu faria o somatório de forças, né, que é a aceleração é igual a 1 sobre m mais o somatório de forças. Aí tem a força que eu aplico, que é a força de entrada, a força da carga, que é o Fl, mais o atrito que está relacionado à velocidade. Então eu realimentaria aqui
de forma negativa, né? Tá faltando até o sinalzinho de menos ali, a velocidade vezes um coeficiente b. E aí a outra implementação seria de função de transferência. Então eu pegaria as equações diferenciais que eu tenho do meu sistema, aplicaria Laplace. Então vocês lembram aí que quando eu aplico Laplace numa derivada aparece o termo s. Então na primeira equação ficaria sx igual a u, né, u de s. E aí na segunda equação eu teria ali que S vezes a entrada é igual a 1 sobre M, a diferença entre as forças, menos 1 sobre M vezes B vezes a entrada. Né? E aí se a gente trabalhar um pouco essas equações, né? na primeira, por exemplo, isolar o U, na segunda equação isolar o U, a gente vai ter a nossa função de transferência em relação à diferença de forças. E aí se eu quiser saber a posição, é só integrar a velocidade. Então se eu fosse desenhar esse diagrama de blocos, seria análogo ao que está anteriormente. Na frequência ficaria dessa forma, como apresentado na figura. Eu vou ter uma função de transferência 1 sobre Sm mais B, e se eu quiser a posição, eu integro a velocidade e acho a posição. Agora falando sobre a modelagem dinâmica de sistemas rotativos. Né? Como a gente disse no vídeo anterior, as especificações dos acionamentos elétricos elas dependem dos requisitos de torque e velocidade que eu tenho nas cargas mecânicas. E a gente é preciso modelar essas cargas mecânicas se a gente quiser fazer um controle mais próximo da realidade. Né? Uma forma usual é considerar a parte elétrica e a parte mecânica tudo junto, que melhora a característica do processo. Né? Você não ter que chegar lá na prática e ter que mudar tudo, repensar tudo, porque você não considerou a parte mecânica. É uma filosofia, por exemplo, da mecatrônica. Né? Utilizar a parte elétrica, a parte mecânica, utilizar todo mundo junto para fazer um modelo mais próximo da realidade. É importante também falar, quando a gente fala de sistemas rotativos, do sistema de acoplamento. Né? Então a gente tem duas massas, por exemplo, a massa do motor e a massa da máquina. A gente quer acoplar essas duas massas. Né? A gente pode fazer isso diretamente, ligar o motor diretamente na carga. Isso é bom que evita o custo adicional, né, de perdas de potência associada. Mas geralmente isso não é tão frequente. A gente utiliza ali alguns acoplamentos. Geralmente eu utilizo acoplamento porque eu quero transformar uma carga rotativa, de sistema rotativo, que é o motor, para um movimento linear. Então, uma esteira, por exemplo, então a gente vai acabar acoplando. Ou a gente utiliza esse acoplamento quando as velocidades são incompatíveis. Né? Meu motor gira muito mais rápido que a minha carga, então eu tenho que utilizar uma caixa de engrenagens para compatibilizar isso aí. Ou o eixo precisa ser alterado. Né? Pela característica da minha máquina, do meu equipamento, meu eixo tem que ser alterado e eu utilizo uma caixa de engrenagens. Existem vários tipos de acoplamento, né? como eu disse, os movimentos rotativos e lineares. E eu posso colocar correia, polia também, cremalheira, pinhão, parafuso de avanço, parafuso sem fim, vários tipos. E para as caixas de engrenagens também tem vários tipos. Né? Tem as caixas de engrenagens que a gente está acostumado, tem aquelas planetárias, existem vários tipos de engrenagens aí. O pessoal da mecânica que toma conta disso. De forma geral, as desvantagens desses mecanismos são a perda de potência adicional, a introdução de não linearidade devido à folga, né? O desgaste e, no caso, as peças, o custo também, né? Acaba aumentando o custo geral do drive. Então aqui um exemplo da conversão de um movimento linear e giratório. Né? Então, a gente tem o nosso motor acoplado, uma certa inércia, e aí tem uma esteira transportadora. E aí a gente transforma o nosso movimento rotativo em linear. E aqui a conversão em movimentos giratórios. Né? A gente tem geralmente um motor em alta velocidade, uma carga em baixa velocidade. A gente usa engrenagens aí para alterar essa velocidade. E é nessa que a gente vai trabalhar. O linear também pode ser convertido num modelo parecido com esse. A gente vai trabalhar basicamente com esse. De forma geral, para drive, a gente faz uma série de aproximações e a gente considera esse sistema que a gente vai descrever. A gente vai ter inércias do motor e da carga
Essas inércias vão estar em quilograma por metro quadrado, vezes metro quadrado, desculpa. A gente vai considerar os atritos viscosos, né, que a gente representa por B, pela letra B. Aí vai ter atrito viscoso no motor, na carga, na engrenagem, e o coeficiente de rigidez do nosso eixo. Esse eixo ele vai torcer, aí, dependendo para transferir a potência, então a gente utiliza um coeficiente de rigidez. A gente usa a letra K para representar esse coeficiente. As variáveis que eu vou ter vão ser os torques, né? O torque do motor, o torque da carga e o torque do eixo, que a gente usa para fazer a transferência de uma velocidade para outra. As velocidades, que vão ser as velocidades do motor e da carga, elas vão alterar um pouco. A posição do motor e da carga. Vou falar um pouquinho sobre o momento de inércia, relembrar um pouco, né? Então, o momento de inércia ele representa o grau de dificuldade para alterar o estado de movimento de um corpo em rotação, né? Seria muito análogo à massa. Só que diferente da massa, que é um escalar, o momento de inércia tem a ver com vetores, né? E da distribuição da massa ao longo de um eixo, que é escolhido arbitrariamente ali, o eixo de giro. Quanto maior for a inércia do corpo, mais difícil é alterar a sua rotação. Então, se ele estiver parado, é mais difícil colocar em movimento. Se ele estiver em movimento, é mais difícil parar. Quanto mais distante a minha massa estiver do meu eixo, mais ela contribui aí para a inércia, né? Então, aqui, exemplo de cálculo de inércia para alguns volumes que a gente está acostumado, né? A gente vai usar bastante o cilindro. A gente pode aproximar nosso motor como cilindro. A gente vai usar que o momento de inércia é igual a meio de mr ao quadrado, né? Sendo que m é a massa, r é o raio. E para calcular a massa a gente usa a densidade do corpo, né? E para outros volumes e outros eixos aí, só para a gente poder relembrar. Outra componente também que a gente merece falar é o atrito rotacional. O atrito é de natureza não linear e ele pode ser decomposto em 3 partes, né? Simplificadamente. O atrito estático, que é aquele quando a baixas velocidades, né, a massa está em repouso, a gente quer colocar ela em movimento, então o atrito estático é um pouco maior. O atrito de Coulomb, que é um atrito constante, independente da velocidade, e um atrito viscoso, que aumenta linearmente com a velocidade. Então o atrito é composto por esses três componentes. Geralmente a gente aproxima o nosso atrito friccional, a gente tira a parte estática e a parte de Coulomb e aproxima só com um componente viscoso, que é o mais importante para velocidades um pouco mais altas, né? Como a gente viu na figura anterior. Outra coisa também é a ressonância torsional, né? Nosso eixo irá flexionar, torcer ou transmitir o torque de uma extremidade para outra. E aí, como é que a gente faz para modelar essa torção, né? A gente vai ter, se a gente olhar do ponto de vista do motor, a gente vai ver que o torque bem perto ali do motor vai ser a diferença entre o torque eletromagnético e a inércia vezes a variação da velocidade com o tempo. Se a gente fizer a mesma coisa do ponto de vista da carga, escrever o torque no eixo, a gente vai ter que o torque no eixo é igual ao somatório do torque na carga mais a variação da velocidade vezes a inércia. E aí, esse torque no eixo, ele é diretamente proporcional, né, com uma constante, a gente chama de constante de conformidade, constante de rigidez ou constante de mola. Ele é diretamente proporcional à variação dos ângulos, né? Então, quanto maior o displace ali de ângulo, maior esse torque no eixo. Então, a gente vê, se o K for infinito, né, os ângulos vão ser iguais e o eixo é considerado rígido. E se K for finito, o eixo acaba atuando como uma mola e armazenando energia. Essa elasticidade do eixo armazena energia, né, e pode entrar em ressonância com certas frequências restantes do sistema, seja a parte elétrica ou seja a parte própria mecânica. Esse fenômeno é chamado de ressonância torsional. E essa ressonância deve ser evitada, né, essa frequência deve ser evitada, porque isso pode causar fadiga e falha nos componentes mecânicos. A gente pode quebrar o eixo, dependendo aí dessa frequência.
Um artifício que a gente usa para trabalhar com esse tipo de modelagem é fazer analogia elétrica. A gente está acostumado ali com capacitor, indutor e resistor, e não tão acostumado com corrente de inércia, né, constante de mola e coeficiente de atrito. Então a analogia bastante utilizada é essa analogia elétrica. Não é a única, mas é uma boa analogia que a gente pode usar. Então aí o torque vira uma corrente, né, a gente pode perceber ele como uma corrente. A velocidade, a gente pode fazer uma analogia com a tensão. E o deslocamento angular, com relação ao fluxo, o momento de inércia em relação à capacitância, a constante de mola é 1 sobre a indutância, o coeficiente de atrito ele é 1 sobre a resistência, e a gente vai falar mais para frente, né, da relação de engrenagens, que praticamente é a mesma, né, a gente vai falar mais para frente. Então aí se a gente tiver duas massas acopladas e duas inércias acopladas se a gente aproximar, por exemplo, um sistema com rigidez infinita, a gente vai ter aquele circuito, o circuito da esquerda retratando, né? A gente vai ter um torque eletromagnético injetado, um torque da carga consumido e o capacitor ali, né, que vai estar modelando ali a inércia, né, a energia armazenada na inércia. E aqui, se eu tivesse modelando a torção no eixo, eu colocaria aqui um indutor representando essa característica de torção. Em resumo, a gente viu nesse vídeo como é que a gente implementa sistemas dinâmicos em simuladores genéricos. A gente pode usar 3 abordagens, né? São o espaço de estados, o diagrama de blocos e a função de transferência. Descrevemos também de forma básica o mecanismo de acoplamento, né? que é o direto, o linear e utilizando engrenagem, que a gente vai ver mais para frente. E falamos um pouco da analogia elétrica e mecânica para a modelagem de sistemas mecânicos. E é isso, pessoal, espero que esse vídeo seja útil para o estudo de vocês.